Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valdeques, diretor e membro fundador da Associação Brasileira de Teólogos, e estamos aqui neste momento para vos apresentar um vídeo contendo algumas entrevistas realizadas na fundação do Conselho Regional de Teologia da Associação Brasileira de Teólogos na cidade de Curitiba. Nesse vídeo nós vemos o depoimento de alguns líderes, de alguns pastores, professores e também alguns alunos de teologia sobre este assunto que está sendo uma grande polêmica no momento, que é a possessão demoníaca de alunos nas escolas por todo o Brasil e por todo o mundo. Neste momento nós vamos estar passando para os irmãos este vídeo, e os irmãos estarão acompanhando a entrevista e a posição de alguns teólogos em Curitiba que estão formando o Conselho Regional do Paraná, na cidade de Curitiba. Para quem não conhece a Associação Brasileira de Teólogos, o site é www.abteologos.com.br e nosso e-mail para contato, se você quiser entrar em contato e desejar se filiar à Associação Brasileira de Teólogos, é abteologos@gmail.com. Assista o vídeo e Deus vos abençoe. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Roberto, sou pastor da Igreja Nazareno do Brasil, aqui no bairro do Campo Raso, e teólogo por formação também. E eu gostaria de falar sobre essa brincadeira satânica de muito mau gosto que anda rodando as escolas no Brasil e no mundo, chamada Chari Chari, né? Em primeiro lugar, dizem que esse espírito pertence ao México enfim, eu quero esclarecer que espírito não tem nacionalidade, ou ele vem de Deus ou não. E eu gostaria de primeiro me dirigir àquelas pessoas que não creem em nada, que não creem em Deus, que não creem no diabo e não creem em nada espiritual. Eu vou dizer uma coisa para você: independente se você crê ou não, o mundo espiritual é real, existe. O diabo existe e Deus também existe. Independente se você crê ou não, eu creio que Deus está utilizando este vídeo para de alguma maneira alertar você que não crê em nada. Simplesmente eu gostaria de ler a você que não crê um versículo, mesmo que você não creia, porque essa é a verdade. Lá em Judas, versículo 6 diz: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia." Portanto, o inferno é real, existe, e se você não está se preparando para o confronto final, sinto muito por você. Agora eu gostaria de me direcionar àqueles que creem e que sofrem com tudo isso que está acontecendo, com essa brincadeira. Muitas pessoas, elas teimam em não crer em Deus, mas creem em dois lápis, em cima de uma folha de papel, escrito sim ou não. Então, antes de você questionar a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Antes de você questionar isso, eu alerto você, com tudo que você crê, com tudo que você espera, que você prefere crer em duas coisas absurdas do que crer na palavra de Deus. Eu digo a você: arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Busque o conhecimento de Deus, para que os seus olhos se abram e que você seja liberto, para que você possa ajudar os seus filhos e filhas que estão à mercê do inimigo diante dessa brincadeira que invoca um espírito maligno. Independente se ele é mexicano, brasileiro, americano, coreano, esse espírito está tendo legalidade no mundo inteiro, por causa da falta de conhecimento que aqueles que se dizem espertos e inteligentes repudiam o Deus da salvação. Então, eu digo a você: arrependa-se e busque em Deus ajudar os seus filhos. Busque em Deus, lute pela sua família. Mesmo que você não entenda, não perceba as coisas espirituais, peça a Deus, porque Ele está ao seu lado, Ele está te ouvindo, Ele espera o seu coração. Agora, eu me dirijo àqueles que creem em Deus, que creem no nosso Senhor Jesus Cristo, que não caiam em qualquer fábula ou conto, mas que estejam alertas contra esse espírito. Lá em 1 João capítulo 4 diz: "Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio ao mundo em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes
que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo neste vídeo, eu peço a você que lute pela sua família, lute pelas crianças da sua escola, lute pelas crianças da sua vizinhança. Aonde estiver alguém praticando esta brincadeira, que é uma invocação de um espírito maligno, que dá legalidade para o diabo agir na sua vida, eu quero que você lute, se posicione em Cristo e lute por eles. Eles precisam de você. Deus os abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Boa noite a todos, aqui quem nos saúda no nome do Senhor Jesus é o pastor Emerson Silva, aquele que tem compromisso de levar boas novas de salvação a todas as famílias. A minha formação, eu sou bacharel em administração eclesiástica, sou doutor em psicanálise clínica e estudante de teologia. Hoje fui convidado para estarmos aqui falando sobre esse assunto que tem assolado as nossas crianças nas escolas do nosso estado, do nosso país e de toda a terra. Estão falando que existe um demônio mexicano chamado Charles, e as nossas crianças estão sendo assoladas. O que me chama muita atenção a respeito da palavra de Deus é que os pais não têm instruído o menino no caminho que deve andar, como diz em Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6. Se todos os pais, por sua vez, instruir o menino que deve estar somente falando aquilo que é necessário, envolvido com as coisas de Deus, e na sua respectiva escola, estudando, fazendo aquilo que está dentro de um direcionamento cristão, aí sim terá a bênção. Porém, quando existe algum agrupamento de outras crianças, jovens, adolescentes, querendo insultar ou invocar algum tipo de demônio, isso vem a sair do direcionamento da palavra. Eu entendo que é falta de instrução familiar, falta de instrução de paternidade. A Bíblia nos fala no livro de João, capítulo de número 10, versículo 10, que o ladrão não veio senão a matar, roubar e destruir. O que ele tem destruído? Tem destruído o contexto familiar, sobretudo as nossas crianças. Nós nos preocupamos em relação a isso. Então esse demônio chamado Charles, demônio mexicano, como estão dizendo, que para nós não é demônio, se é mexicano, é brasileiro, a gente não sabe, a gente sabe que é demônio. Ele está aí com o intento de destruir as nossas crianças. Mas nós sabemos que existem milhares e milhares de crianças ungidas, que tem o seu pai, a sua mãe, que tem dado uma instrução, um direcionamento. E nós, como pastores, como doutores, estudamos a palavra de Deus, vamos estar lutando contra esse demônio, vamos estar orando, repreendendo todo o mal. Porque a Bíblia ela é bem objetiva no que ela tem dito para nós. Que as crianças é o reino de Deus. As crianças são os pequenos. É por isso que o inimigo quer se aproveitar disso. Isso vai se alastrando, as demais vão tendo curiosidade, e assim as entidades, os demônios vão assolando no coração, na mente, na alma dessas crianças, e essas pessoas vivem estar sofrendo. Então nós estamos revoltados com a situação. Eu quero poder estar ajudando no nome do Senhor Jesus. Eu sou defendedor do nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, e no nome de Jesus nós queremos repreender esse diabo. Esse diabo não tem poder, principalmente nos nossos filhos. Os nossos filhos, já desde pequeno, desde criança, nós precisamos ensinar. Nós vemos aí a religião, a maior religião do mundo, que é o Islã. Desde pequeno, os pais já fazem eles decorar o Alcorão. Por que nós não fazemos eles saberem tudo da Bíblia Sagrada, o que é Deus, o que é o inimigo, o que é o diabo? Nós precisamos ensinar nossas crianças. Então, você que é pai, você que é mãe, que tem o seu filho, lute por ele, ensina ele o caminho que ele deve andar, ensina ele que o único que tem poder, que o único que deve ser adorado, exaltado, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Desde a infância, já começa a ensinar o seu filho, não deixe ele tanto na frente de uma televisão, na frente de tantos videogames, não temos nada contra, mas precisamos ensinar, porque as curiosidades que tem levado as nossas crianças desse mundo afora a fazer esse tipo de ação, que nós reprovamos
categoricamente nós não aceitamos. Esse diabo, chamado Charles, está repreendido em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui lutando contra o diabo, e ele não vai vencer, porque as nossas crianças são crianças ungidas e direcionadas por Deus. Que Deus abençoe e que dê sabedoria do alto para você mãe, para você pai, para lutar. E você também, professora, professor, você diretor das escolas municipais, estaduais. Sabemos as dificuldades que tem tantos professores aqui no nosso estado, no país afora, mas não deixe de ensinar as nossas crianças. Você está na condição também de mãe espiritual, você que é professor, pai espiritual. Ensina as crianças a não invocar o diabo, e sim invocar o nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado e Deus abençoe. Boa noite, paz do Senhor. Eu sou o pastor Exaltino de Oliveira, sou doutor em teologia, sou doutor psicanalista, e vendo o que está acontecendo agora aí no momento, sobre o Charles, que tem atacado muitas crianças, sabe? Ele tem atacado as escolas em vários países. Nós podemos observar que a palavra de Deus já falava sobre essas coisas. A palavra de Deus já falava sobre essas coisas, que essas coisas aconteceriam, mas o povo não tem dado ouvido à palavra de Deus. O povo tem se esquecido daquilo que Jesus falou para os seus. Na verdade, Jesus disse assim: olha só, os pequeninos são meus, deixa vir a mim os pequeninos. Mas na ausência dos pais, não estão indo para a igreja, não estão ensinando o seu filho, como diz a palavra de Deus, o inimigo está tomando para si aquilo que Deus tem como herança desde o princípio. E eu vejo que as pessoas faltam conhecimento, as pessoas muitas vezes pegam uma brincadeira tão pequena, mas que abre uma brecha tão grande para Satanás abrir. Olha, como disse a pessoa ali, olha, já chegou a tirar vidas. Esse inimigo já chegou a arrancar vidas, já matou crianças que não têm conhecimento nem sequer dele, nem sequer sabe direito o que é isso. Mas como o diabo age nas brechas, a pessoa deu brecha, ele vai lá e pega, ele vai lá e tira, ele vai lá e destrói aquela vida, porque o que interessa para ele não é o adulto, não é a criança, é a alma que tem dentro dessa vida. Então nós temos que entender que nós, como homens de Deus, como pessoas de Deus, nós temos que se levantar, nós temos que ir nessas escolas, nós temos que orar, nós temos que dobrar nossos joelhos às madrugadas, temos que colocar nos vasos de bênção nas igrejas e repreender esse demônio que está tirando a vida desses inocentes. Sabe, muitas dessas crianças são inocentes, não tem ainda conhecimento, nem sequer idade para ser batizado, não tem. Mas o inimigo não quer saber disso não, é uma alma mais no inferno. Então, meu irmão, vamos junto, olha, vamos tirar tudo aquilo que o inimigo tem colocado, vamos destruir esse demônio chamado Charles. Sabe por quê? Porque o lugar dele é no inferno. A Bíblia diz que ele está hoje aqui na terra, mas ele tem que voltar para um lugar de onde ele nunca deveria ter saído. A palavra de Deus fala, ele nunca deveria ter saído do inferno, mas as pessoas chamando, e as pessoas têm o livre-arbítrio, o poder de escolha, ele vem, né? E nós, como conhecedores da palavra, vamos devolver ele de volta, lá para aquele fogo quentão lá, sabe, lá no inferno, de onde ele nunca deveria ter saído, e vai voltar para lá. Eu creio que eu vou estar orando, eu vou estar intercedendo, e vou estar repreendendo esse espírito imundo, porque nós somos o povo de Deus, gente. Nós já temos muitas experiências, sabe? Nós temos muitas narrativas na Bíblia de casos que pareciam impossíveis, de casos que pareciam que nós íamos ser vencidos ali, como Golias. Golias estava lá, ele achacava, ele chamava aquele povo, ele pisoteava no povo, e de repente Deus levantou um homenzinho lá, né? Um rapazinho lá, que o derrotou, chamado Davi. Então vamos ser Davi na causa contra o Charles aí. Ele está sendo gigante, mas nós temos aquele lá em cima, sabe, o maior de todos. Temos Deus, temos Jesus, e somos ungidos e cheios do Espírito Santo de Deus para vencer qualquer mal, qualquer potestade, qualquer que seja o ataque do inimigo. Amém? Obrigado e até uma próxima. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou a pastora Salete,
trabalhamos na ONG Emerson Silva com o nosso Ministério Noiva do Senhor Jesus Cristo. Ao ouvir falar sobre esse demônio, Charles, que tem assolado as crianças, ouvi cada um aqui falar e cada um falou algo diferente. Estava comentando com a minha amiga ali atrás. Sempre gostei de trabalhar com crianças. O meu ministério sempre foi trabalhar com crianças. E Jesus falou na sua palavra: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, amados que me ouvem nesta entrevista, vamos valorizar mais e mais as crianças, vamos trabalhar com eles, porque os pequeninos de hoje, eles são os futuros do amanhã, são o nosso futuro do amanhã. Ontem até estava comentando com a irmã ali, eu estava lá no norte do Paraná fazendo um trabalho na obra de Deus com meu esposo, e não tinha professora de crianças ali, tinha muitas crianças. E eu saí no começo do culto e fui no quartinho, saí com eles e pedi para o pastor dar uma oportunidade para nós cantarmos. E as crianças estavam esperando para cantar e não houve oportunidade para chamar as crianças. Tinha 13 ou 15 crianças para cantar. Todas as vezes as pessoas chamam um grande pregador, um grande cantor, que vem ali para até mesmo... Não são todas, mas alguns vêm para mostrar a sua voz bonita, para mostrar o seu conhecimento. Mas as crianças estão ali com o seu coraçãozinho puro, querendo apresentar um hino para o Senhor Jesus, para Deus. E ao término do culto eu falei com o pastor lá, eu falei: pastor, eu queria pedir para o pastor, dá mais oportunidade para as crianças. Olha quantas crianças estavam ali com o desejo de cantar, de louvar o Senhor. E se você, pastor, que está me ouvindo nesta entrevista, dê mais oportunidade para o trabalho das crianças. Muitos pais ficam em casa e os filhos também ficam. E quando nós ganhamos crianças, sempre trabalhei com crianças, amo fazer esse trabalho. Eles, chega a hora do culto, eles fazem o pai e a mãe ir para a igreja, ir para o culto, eles não querem ficar em casa. Então, que os pastores, os ministros que me ouvem nesta noite, vamos nos unirmos e vamos valorizar mais esse trabalho com as crianças, e vamos orar para as nossas crianças, orar para que o inimigo não tenha poder de atacar as nossas crianças na escola, e não somente na escola, mas em todo o caminho que eles estejam andando, colocando o seu pezinho. Vamos orar para que o Senhor Jesus guarde e proteja eles, e vamos valorizar mais o trabalho com as crianças, amados. Vamos orar e vamos ensinar o caminho que deve andar. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus.